Nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, Rua Montevidéu, 1191, igreja cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui no púlpito, e nós estamos aqui no culto da escola dominical. A escola dominical da nossa igreja é classe única para maiores de 18 anos. Crianças e novos convertidos têm classes especiais, mas a nossa igreja, por questão estrutural, e foi uma boa coisa que fazemos uma classe única e sempre um pastor aqui ministrando, e tem sido uma bênção para o povo, uma bênção para a igreja. A nossa mensagem está baseada num tema da revista de escola dominical, Colunas do Caráter Cristão. Colunas do Caráter Cristão, escrita por um grande amigo meu, mestre na palavra, pastor Josué Gonçalves, que de maneira reveladora, inteligente, escreveu coisas preciosas para a nossa vida. E nós então aqui vamos trazer a mensagem, a aula que está na lição 11. Tentação, o desafio de cada dia. Eu quero falar sobre a tentação e quero usar o texto da tentação de Jesus de Mateus capítulo 4. Ok? A tentação de Jesus de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vai ser do versículo 1 ao versículo 11. Eu não vou ler todo o texto, mas a nossa conjectura vai estar baseada em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que fala sobre a tentação de Jesus, ok? Aqui comigo agora. Algumas considerações sobre a tentação. A primeira consideração é que Jesus foi tentado na forma humana. A prova é que ele teve fome. E a fome é um dos instintos mais veementes da natureza humana. Então, ponto pacífico de que Jesus foi tentado na forma humana. Você não se esqueça disto, porque isso é importante. Número 2, a tentação, algumas considerações sobre a tentação, ela é da exclusividade da natureza humana. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, na abertura do texto, não veio tentação sobre vós, a não ser humana. A tentação é da natureza humana. A tentação é o esforço para persuadir, para seduzir e induzir para o mal, por sugestão do diabo ou da nossa própria natureza chamada carne. A natureza humana chamada carne. Né? Tentação é tudo aquilo que desperta desejo e que desperta vontade e que nos encaminha para pecarmos, para contrariarmos a lei de Deus. Diz lá em Tiago 1,14, na abertura do texto, de que cada um é tentado quanto atraído. Aquilo que desperta vontade, aquilo que desperta desejo na nossa natureza. Agora é importante você saber que tentação não é pecado. Tentação, ela pode ser o processo que vai levar ao pecado, mas tentação não é pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, mostra o que é a tentação e onde começa o pecado. Diz que cada um é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. E havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Só para você entender, porque é muito fácil, numa explicação e num exemplo em tese bem claro para você. Uma pessoa trabalha com dinheiro, sabe? Que não é dele. E ele verifica que há muita facilidade para passar a mão naquela grana. Sabe? É muita facilidade. O sistema da empresa é todo falho. E é muito fácil, ele manja de tudo. Aí ele está atravessando uma crise financeira. Tá certo? Aí ele é tentado, né? Caramba, esse dinheiro aqui
podia quebrar um galhão. É tão fácil, mas aí ele não dá atenção a isso e segue. Mas ele foi tentado. Agora, olha só. Olha a diferença. Ele é tentado e aí na mente dele, ele diz assim, bem, amanhã eu posso abrir o livro caixa desse jeito, eu mudo aqui o sistema do computador, depois eu transfiro esse dinheiro para cá e vou ficar com dinheiro. Ele concebeu na mente. Antes do ato concreto, tem o ato abstrato. O pecado nasce quando você concebe aquilo que está te tentando e você maquina no teu ser. Aí dá a luz ao pecado. É o abstrato. Depois, então, esse pecado vai passar para o ato concreto e vai gerar morte. Então, todo pecado, mas coitado, ele caiu de repente. Não. Primeiro aqui na mente, primeiro foi maquinado aqui, tá? Já vinha sendo maquinado de alguma instância sobre aquele assunto. E aí apareceu a oportunidade para se tornar ato concreto. Então, a tentação é aquilo que está atraindo a sua natureza. O pecado nasce quando aquela tentação é maquinada na sua mente para o ato. Por isso que o escritor diz, cada um é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. Aí ele vai mostrar onde é que começa o pecado. Havendo a cobiça concebido, eu maquinei tudo aquilo que está me atraindo, ali deu a luz ao pecado. Começou o pecado ali, no abstrato. Quando eu faço a engenharia do pecado na minha mente. E a partir do momento da prática, ele está consumado e aí a consequência é a morte. Um outro dado sobre essas considerações iniciais sobre a tentação é que Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta a ninguém, está em Tiago 1,13. Ninguém que é tentado, diga que de Deus é tentado, porque Deus não tenta para o mal e a ninguém tenta. Isto é importante. Um outro dado sobre a tentação. Nenhuma tentação é maior do que o nosso limite. Nenhuma tentação. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que com a tentação vos dará o escape para que a possais suportar. Então, por que eu caí? Porque quis. Porque eu cedi? Porque eu quis. Porque nenhuma tentação é maior do que o poder da minha resistência. É o que diz a Bíblia, e eu creio na Bíblia. E quantos aqui creem na Bíblia? Amém. Um outro dado sobre a questão da tentação é que Satanás se utiliza de elementos poderosíssimos para atingir as áreas do ser, cobiça da carne, cobiça dos olhos, aquilo que nos atrai com maior força, e a soberba da vida, a deidade do homem. Satanás sabe utilizar os elementos para poder atrair a nossa natureza, que está fincada nesses três fundamentos que atraem a nossa natureza para nos levar ao pecado. E algumas considerações sobre a estratégia do diabo. Algumas considerações sobre a estratégia do diabo. Algumas considerações. Preste atenção a isso. Satanás nos ataca com a maior força que ele tiver. Foi Satanás pessoalmente atacar Jesus. Não pensa que o diabo vem para dar colher de chá. Isso é um capetinha, uma tentaçãozinha. Isso aí é o diabo está por trás assim, um demôniozinho fajuta que aí eu digo sai, está amarrado, está repreendido. Não. Ele vem com força total. 2. Satanás